Casos complexos e desenvolvimento profissional. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma gravação do nosso podcast Faixa Preta, um projeto onde eu falo que você tem que ouvir na lata, doa quem doer, sempre baseado nas melhores evidências científicas disponíveis. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, direto de Roraima, né? Uma fisioterapeuta de destaque que está tendo resultados muito legais na prática clínica como fisioterapeuta, né? Ela é uma referência lá da região e vai contar para vocês como é que está sendo o processo dela no gerenciamento dos casos complexos, né? Então vamos esperar ela entrar aí para convidá-la para aparecer ao vivo. Falar de onde vocês falam, de onde vocês nos assistem, tá bom? Grande Eliane, você me escuta e me vê? Sim, Caio. Seja muito bem-vinda, muito obrigado pelo seu tempo. Desculpe o imprevisto, hoje o dia foi uma agonia. Tudo bem. Vamos para frente. Tudo bem por aí? Tudo bem. Teve atendimento hoje? Uma só. Graças a Deus, isso aí. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Eliane, por gentileza, conte pra gente quem é você, qual é a sua história e por que você escolheu a fisioterapia, qual foi o caminho que você trilhou para chegar até aqui. Se apresente para o pessoal. Bom, boa noite, pessoal. Eu sou Eliane Alves, sou fisioterapeuta e falo aqui de Boa Vista, Roraima. Bom, eu escolhi a fisioterapia porque desde os meus 18 anos eu trabalho na parte estética. Então, eu tenho formação em estética facial e corporal. E quando eu estava em 2004, uma sobrinha minha sofreu um acidente de carro. Ela tinha 5 anos de idade. Nesse acidente, ela ficou 2 meses em coma, em estado vegetativo. E quando ela saiu do coma, ela precisou de fisioterapia. Daquele dia em diante, eu senti um desejo muito grande de ajudar pessoas, além da parte estética, né, que eu já gostava. Mas eu precisava ajudar mais. Então, eu comecei a fazer a fisioterapia. Em 2018, eu formei. Na fisioterapia, no 8º semestre, tivemos aula de Pilates. Na clínica da escola, da faculdade, nós tínhamos ali aparelhos do Pilates. Então, eu vi no Pilates uma chance muito boa de reabilitar pacientes. Então, eu me apaixonei pelo Pilates. Então, na faculdade mesmo, eu já fiz o curso de Pilates, fiz a formação em Pilates clínico pela faculdade Inspirar, né, que é do Rio Grande do Sul, a faculdade. Trabalho com Pilates desde 2008 até os dias atuais. Mas o que eu vi no Pilates, né, que a dona Maria e a dona Joana tinham o mesmo problema na coluna. Só que a dona Maria saía muito bem, mas a dona Joana no outro dia travava. E eu falava, mas como que pode? Se uma tem uma coisa e fica bem, a outra não. Alguma coisa tem aí. Era o mesmo exercício que eu passava, né? Eu atendo 3 pacientes somente. E eu fui buscar mais sobre isso. Aí eu comecei a estudar sobre colunas. E hoje eu atendo muito paciente com disfunções da coluna. Maravilha. Então, você teve um motivo nobre, né, para começar, para engajar na fisioterapia. Já trabalhava na área estética. E sua história, guardada as devidas proporções, é muito parecida com a maioria dos entrevistados aqui nesse podcast. Para quem não sabe, eu gosto sempre de contar, para parafrasear os colegas. Eu comecei a fazer fisioterapia porque eu fui um atleta de karatê que sofri com pubalgia, com tendinopatia patelar, entorse recidivante de tornozelo, e cheguei no patamar onde eu precisava, onde eu senti uma dor excruciante para subir um degrau de escada. Então, eu fiquei extremamente inquieto por isso e não queria deixar com que outros atletas, inicialmente na modalidade do karatê, sofressem com esse problema, né? Eu tive todo aquele processo do senso comum. Vou no ortopedista primeiro, faço ressonância, tomo infiltração, uso corticoide, uso anti-inflamatório. E o que é que aconteceu? Eu só fiz engordar
e ele me devolveu para o esporte assim, pode voltar a praticar karatê sem nenhum critério, sem nenhum teste funcional, sem nenhuma regra de predição clínica para dar alta. E eu acreditei, por quê? Porque ele era médico. E para a população, o médico tem que saber de tudo. Ele em nenhum momento olhou para a gente, olhou para mim e falou: você precisa de fisioterapia. Eu nem sabia que fisioterapia existia. Então, assim como o meu e dos outros colegas, seu motivo também é nobre, né? Infelizmente, um problema bastante sério, mas o seu motivo é nobre porque você queria ajudar esse processo, né? Essa pessoa nesse processo. Então, quando eu falo que quando o aluno ele tem um motivo nobre para exercer a profissão, ele exerce com maestria. Por mais que ele tenha qualquer tipo de conhecimento limitado, ele se esforça para quebrar essas limitações, porque a razão, o motivo para a ação é bastante nobre. Então, não vou me alongar muito não, porque a entrevistada do dia é você. Então, vamos lá, Eliane. Eliane, como foi que eu apareci para você? Como foi que você me conheceu? Me conte aí. Certo. Bom, numa dessas buscas, né, por cursos, para entender mais sobre as disfunções da coluna, fiz um, fiz dois, fiz três. E num desses cursos eu encontrei a Ana Cabral, né, a Aninha. E aí eu comecei a seguir a Aninha, vi os resultados dela, sempre admirei ela e acompanhava. Um dia ela postou um resultado, né, e estava marcando aí você e eu comecei a seguir você. No início, que eu comecei a te seguir, eu falei assim, nossa, esse cara é muito chato. Aí eu parei de seguir você, porque eu achava você meio grosso. Eu não sei se é porque eu te acompanhava no YouTube e eu acelerava o vídeo. E você já fala rápido, né? Daí eu comecei a assistir pelo YouTube e eu acelerava um pouquinho. Eu falei, não, vou mais seguir esse cara não. Mas depois, você falou sobre obesidade Cerebral. cerebral, de tu tá comprando muitos cursos. Rapaz, aquilo foi pra mim. Falei, cara, eu tô obesa e não sabia. Então, assim, foi isso. Foi pela minha e foi um conjunto de coisas que eu não conseguia mais sair dali. Estacionei, não conseguia evoluir e foi isso. Rapaz, que massa você ter falado disso, né? Existe um problema na área da fisioterapia, e eu acho que em qualquer área, é que a gente tem a crença de que quanto mais certificados colados na nossa parede, mais resultado a gente vai ter, mais impressão de autoridade a gente vai passar, e, consequentemente, lá no fundo, o que a gente quer é faturar mais, ganhar mais dinheiro para poder viver melhor. Felizmente ou não, a gente vive num mundo capitalista, onde a gente não pode negligenciar esse critério e ser um fisioterapeuta bonzinho. A gente precisa ser um fisioterapeuta bom. E o fisioterapeuta bom, ele já entendeu o processo de obesidade cerebral. Ele sabe que ele não precisa ficar pulando de galho em galho. Ele sabe que ele só precisa virar faixa preta de uma parada só. Porque se ele for muito bom em uma única coisa que ele faz, ele começa a ter resultados acima da média e começa a violar as próprias crenças dele, né? Que é o que eu acredito que aconteceu com você. E a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. Mas beleza, você me conheceu e viu esse conteúdo de obesidade cerebral, viu a Aninha me marcando, mas assim, muita gente vê esses conteúdos, vê os outros colegas me marcando e não toma a decisão. Qual foi o estalo que você teve para você dizer, não, agora eu tenho que comprar essa parada? Por que houve? Né? Me conta aí um pouquinho disso. Foi assim, eu perguntei da Aninha, né? Eu mandei um direct pra ela, falei, Aninha, você fez um curso tal, a qual eu estava, e por que você procurou o mesmo curso se era muito parecido? Ela falou assim, o Dr. Caio, ele é o curso completo. Foi o curso mais completo que eu encontrei. E ele entrega muito mais do que ele promete. E isso para mim assim, foi incrível assim, essa mudança, né? Porque ela falou assim que a gente conseguia resolver os casos mais graves, né? Mais crônicos. E como eu não saía dos casos agudos, eu falei, não, então é esse mesmo, não tem pra onde correr. E eu deixei de comprar muitas vezes
porque eu estava pagando os outros cursos, que foram 12 parcelas. Então eu perdi a oportunidade porque fiquei aí, né? Parcelando, parcelando. E toda vez que eu ia comprar, eu falei, não, não posso comprar agora. E realmente é um investimento muito alto. E quando eu ia no próximo ano, tava mais caro. No próximo, eu falei, cara, não é possível. Eu deixei de comprar. E é verdade, gente. Então, ó, não perca a oportunidade. Porque quando o Caio fala que vai mudar, vai virar, é sério, viu? Muda Eu mesmo. lembro. Ó, você mandou um vídeo pra mim falando assim: olha, se você está em dúvida de comprar, compre, porque eu me arrependo de não ter comprado antes. É Né? O que é verdade. que, quando você entrou, e isso já mudou na sua vida, né? Porque você entrou no BeExpert e você subiu para a mentoria, e os dois processos você pagou à vista. Então, eu acredito muito que quando a gente se organiza para comprar um programa educacional à vista, a gente joga o chapéu do outro lado do muro. O muro tem 2,5 metros de altura e atrás da gente tem um pitbull raivoso que não tomou a vacina antirrábica, querendo te atacar. E você cria adrenalina para ser capaz de mover aquela parede ou pular daquela altura. Porque o risco que você está correndo com o pitbull é muito grande. Quando você tem um investimento que é, na média, eu vou fazer um curso de final de semana de 500, de 1.000 conto, fazer 2 dias de aula só, o gatilho mental de comprometimento não é o mesmo. Então, você falou desse processo aí, e eu quero que você comente um pouquinho sobre, não especificamente sobre esses outros cursos que você citou, mas com o conhecimento que você tinha, quais eram as dificuldades que você tinha na prática clínica, lidando com os pacientes crônicos? O que acontecia que você se moveu para estudar mais um pouco sobre isso? Assim, antes de eu falar isso, Caio, eu tinha feito já, tinha acabado de formar em pós de trauma ortopedia com ênfase em terapias manuais. E para você ter ideia, o meu TCC foi sobre ventosa em paciente com dores crônicas. Ai, meu Deus. Então, assim, eu estudava, sempre procurei estudar muito. E quando chegou, eu não conseguia evoluir o meu paciente. Então, eu tava naquela mensagem, né? Resultados rápidos e duradouros. E não chegava mais. Então, casos simples, né? De BM, que nós chamamos, bloqueio mecânico, eu resolvi em 2, 3 sessões. Mas chegou os casos mais complexos, de dores crônicas, que eu não conseguia evoluir. E eu tinha duas opções, né? Ou eu parava ali, deixava o pitbull me comer, ou eu procurava aqueles que tinham resultado, que foi onde eu encontrei você. E a minha dificuldade na prática clínica era justamente essa: fazer uma boa avaliação e evoluir o meu paciente. Eu não conseguia evoluir. E eu estava cansada de passar o meu paciente para outros profissionais. Porque quando eu passava para outro profissional, que eu achava muito superior a mim, o paciente voltava para a minha aula de Pilates, por exemplo, com um papelzinho escrito: fortalecer glúteo médio do lado direito e fortalecer glúteo máximo do lado esquerdo, com um papelzinho para mim. O próprio colega meu, sabe? Aí eu falei, gente, mas como que eu vou fazer isso? O paciente é um todo, não vou isolar aquele músculo lá. Então eu tava realmente muito cansada, sabe? Ou eu não tinha outra opção. E eu já tinha decidido que seria o último curso. E nesse curso que eu estou agora, eu já sei que não é, porque você ensina que não para por aqui, né? Você já mostra que tem outros profissionais que podem nos ajudar nessa jornada aí, que a gente nunca para. É isso. Exatamente. E engraçado que você, assim como alguns outros entrevistados, tomaram uma decisão não só de entrar para o BeExpert e ter acesso a esse tipo de conhecimento, mas também subirem para a mentoria, que é um processo mais avançado, minucioso e sistematizado. E aí, assim, Eliane, é muito raro o que você fez, né? A sua conduta, a sua tomada de decisão foi muito rara, porque é definitivamente fora da média a pessoa entrar no BeExpert, fazer um investimento tão grande como você fez e tipo, 30, 40, 60 dias depois, vou subir para a mentoria para ver da colé. E vai lá e investe mais uma vez.
O que é que você viu no BeExpert que te fez ter certeza que você precisava subir para a mentoria? Pergunta um. E pergunta 2, o que é que você está vendo na mentoria que você acha que está valendo a pena o investimento? Qual foi a sacada ou as sacadas que pagaram a sua decisão? Primeiro, no Biertips, né, foi a questão dos desafios. Eu nunca fiz um curso pelo qual eu fui desafiada. Então, eu estava sempre na zona de conforto, fazia o curso como quisesse, não tinha ninguém me cobrando. E você foi a única pessoa de algum curso que me seguiu, que me curtiu, que comentava e que falava, olha, essa técnica não é assim. Então, assim, eu ficava, cara, realmente ele fica de perto ali. E isso eu era só do Bisper, né? Então, quando eu vi a mentoria, as hot seats, as aulas, os seus atendimentos ao vivo, eu falei, eu quero estar lá. Eu quero estar junto daquelas pessoas que são muito boas. Então, eu sempre gostei de estar perto de pessoas que são melhores do que eu. E as pessoas que estão lá, elas são muito inteligentes. Nossa, eu admiro demais. Não vou nem citar nomes, né? Porque são muitos. Para Mas não ter todos ciúme. eles. Para não ter ciúme. Mas são pessoas assim que eu admiro e que eu quero estar lá. Então foi isso. Eu queria estar lá. Assim que na verdade, eu nem sabia que tinha mentoria. Eu fui descobrir quando eu entrei, né? E eu vi aquelas aulas ao vivo. Falei, por que eu não tô aqui? Não sei se você lembra que eu te mandei um direct. Aí eu falei, cara, por que eu não tô aqui? Aí você falou, você quer? Eu falei, eu quero. Aí eu fui descobrir. Só que quando eu vi o nível do pessoal que tá lá, falei, rapaz, isso não é pra mim, não. Eu falei, cara, não dá pra mim, não. O povo é muito inteligente, as perguntas que eles fazem, assim, nossa, eu não sei nem fazer pergunta difícil. Aí você falou o seguinte: os motivos pelos quais você não quer entrar são os motivos que você deve entrar. Aí eu falei, então tá bom, eu vou entrar. Eu tô engatinhando aí, né? Não, e fez sentido isso que eu falei? Ou para você foi só mais um discurso de vendedor? Não, fez total sentido, né? Porque eu me senti mais desafiadora ainda para continuar sendo cobrada, para continuar com os desafios, porque eu sabia que iriam vir muito mais, quer dizer, vão vir muito mais desafios ainda, né? Então eu queria estar aí. É isso, é porque as pessoas dão barreiras que, na minha ótica, não são barreiras de fato para o desenvolvimento. Porque, vê, como é que eu vou voltar a andar de bicicleta se eu estiver treinando no skate? Como é que eu vou ter um questionamento elaborado até para fazer o meu paciente chegar à conclusão que ele precisa chegar, sem imposição do meu saber, para eu conseguir gerar o resultado que eu quero gerar? Porque uma coisa é eu sentado aqui, arrumadinho, com jalequinho, dizer o certo é assim. Uma outra coisa é o paciente chegar à conclusão que o correto é assim, ou que pelo menos, não essa dicotomia entre certo e errado, mas pelo menos o que faz mais sentido para mim é fazer dessa forma. Então, não existe uma forma de se você se desenvolver se você não estiver dentro de um ambiente próspero. E quando eu falo próspero, eu não falo só de grana, não. Próspero de pensamento, próspero de mentalidade. Ontem você assistiu uma aula que eu considero que resolveu o último problema que você trouxe para a mentoria, né? Então, existe um processo de aceitação e de compromisso que não depende da gente. E a gente precisa ter as ferramentas para fazer o paciente entender isso sem dizer, ó, é assim, é assado, é desse jeito, é melhor assim, né? Então, por isso que eu falei que esse motivo que você está dando para não entrar, na verdade, é a razão pela qual você deveria estar. E a galera pensa assim, Eliane, a galera fala assim, ó, nossa, eu estou trabalhando, não vou citar nomes aqui, tá? Mas existe uma instituição nacional que vários profissionais de saúde querem passar no concurso lá porque o salário é pau. Aí a Eliane me vem com um mês de resultado com o salário da instituição, sem estar na instituição. Entende? Então, quando a pessoa fala para mim, pô, eu não vou entrar porque é muito caro, porque eu não tenho grana, não é porque eu não tenho grana que ela está dizendo. É porque ela não percebeu o valor daquele processo.
E quando ela fala, caramba, eu não tenho dinheiro, eu não tenho limite no cartão. É por isso que você tem que entrar. Você tem que dar um jeito de entrar para começar a ter dinheiro, para começar a ter limite no cartão. Ah, eu reformei meu consultório agora. É por isso que você tem que entrar, para você saber quais são as ferramentas que fazem seu consultório bombar. Senão seu investimento vai para o lixo. Ah, mas eu fiz a pós-graduação tal, tal e tal. Cara, e continua com dificuldade em casos complexos de dor crônica? E todas as razões que essa galera dá aí, não, agora não, não está na hora, são os exatos motivos pelos quais eles deveriam estar nesse grupo. Então, muito obrigado pela sua fala, pela sua colocação aí. Mas assim, você falou sobre a entrada da mentoria, a entrada do BX, mas você queria estar no meio. Mas você não falou o principal. Qual foi a sacada que fez você entender, não, realmente eu precisava disso? O que é que você viu lá dentro? Você consegue lembrar de uma aula específica, de uma coisa, sei lá, a aula que foi mais impactante para você? Foi a aula que você fala, não me lembro o nome, mas é uma aula que você fala sobre os exercícios que você tem que continuar, né? Condicionar o paciente, que não é só alguns movimentos específicos, não. Tem muito mais do que só aquilo, né? O paciente precisa ser acompanhado. E aí você vai evoluindo os exercícios, porque chegou um momento em que eu não sabia para onde ir. Então, eu sabia que na mentoria tinha mais daquilo. E eu tinha muito desejo de aprender mais. Eu sabia que tinha uma água muito boa ali dentro. E não pretendo sair, não. Graças a Deus, muito bom. Eliane, é engraçado porque muitos alunos, muitos fisioterapeutas que ainda não são alunos, eles falam assim, Caio, eu posso entrar direto na mentoria? E assim, eu podia pensar, não, pode, venha, me paga aí sua grana e vamos entrar na mentoria. Eliane, hoje, agora, que você tem acesso aos dois programas, fala para esse pessoal, existe condição de você conseguir entender o processo da mentoria sem ter acesso ao BExpert? Como é que você pensa nisso aí? Eu acredito que não, Caio, porque, nossa, os nomes que tem lá, eu nem sabia que existia, né? Eu não sabia que existia. Aquela aula que você dá, né, de estratificação de paciente que tem no BXP, eu não sabia, né? Como classificar o paciente, eu não sabia. Então, isso você não vai ter na mentoria, você vai ter no BXP, né? Então, a outra é educação em dor também, que tem no BXP, foi muito boa aquela aula. Então, assim, eu já tô na mentoria, mas no Bispo eu já assisti 100% e tô voltando. Então, assim, eu tô deixando a mentoria meio aqui parada, eu assisto as aulas ao vivo, mas eu tô voltando pro Bispo para me aprender bem, né? Para me sintetizar bem todo aquele conteúdo, porque senão eu não consigo. É outra linguagem que vocês usam lá dentro. E eu falo, cara, esses caras são fera, manja demais. Então eu acho que não tem como, Caio. Realmente você faz assim, é que nem você fala, né? Tem que seguir o GPS bem certinho para você não pular etapa, para você não ir muito, né? Muito pular sinais, né? Por exemplo, a sua aula de avaliação para mim foi assim a aula que mudou assim, o meu pensamento, porque eu sempre fui muito agoniada. Eu sempre queria resolver muito rápido. Então, o paciente chegava, eu falava assim: onde é para onde chegar essa dor? Eu sinto dor. Quanto tempo? É uma dor irradiada? Não é? Então deita aqui, vamos lá. E eu já queria logo resolver. Hoje não. Depois das aulas que eu assisti, eu tenho ali a consciência, respiro e faço todo aquele passo a passo da avaliação. Já cheguei a ter 1h30, 2 horas na avaliação. E às vezes só do paciente falar para você, que é uma fala que você usa muito, conte sua história com riqueza de detalhe. Nossa, aquilo dali para mim foi demais. Porque eu consigo tirar do paciente coisas que talvez ele não falava, né? Antes não falava. E isso para mim está sendo demais, assim, muito bom. Exatamente. O processo de avaliação é o processo mais importante para que a gente consiga determinar um bom tratamento. Existe uma corrente na fisioterapia que busca o tecnicismo, né? Como o colega da entrevista anterior, o Leonar, falou com maestria. Ele busca cada vez mais técnicas para ampliar o que uma falsa ideia, na minha opinião, tá? Não é certo, não é errado, de que o fisioterapeuta ele precisa ter uma caixa de ferramentas muito robustas, muito robusta. Só que
Quando você aprende através das técnicas, você aprende muitas vezes através de informações que são patenteadas e que são ensinadas em todos os cantos do mundo daquela mesma maneira. Aquela formação, ela não te tira da curva, ela te bitola dentro daquela formação. Quando você aprende através da visão de um profissional que já passou por essas formações, assim, eu tenho uma mentalidade muito clara, Eliane, que é essa aqui, ó. Ganho muito mais do que preciso, porém menos do que mereço. Repitam comigo. Ganho muito mais do que preciso, porém menos do que mereço. Mas para eu ganhar muito mais do que eu preciso, eu abdiquei de várias outras coisas. Eu não só fiz todas as formações que existem no mercado, eu repeti exaustivamente essas formações. Tiveram formações que eu repeti 11 vezes, 8 vezes, 6 vezes, o mesmo curso. Chama um fisioterapeuta qualquer para repetir um curso aí para ver se ele quer. Chama essa galera que perdeu o prazo de renovação do BeExpert para ver se quer comprar o BeExpert de novo. Querer quer, mas não quer pagar o preço. E assim, querer de boca todo mundo quer. Eu aprendi, Eliane, que eu não posso mais escutar as falas, tanto dos profissionais quanto dos pacientes. Eu escuto, entre muitas aspas, as atitudes deles. Porque nós não somos o que achamos que somos. Olha a filosofia, ó. Não achamos o que dizem. Não somos o que dizem que nós somos, muito menos o que pensamos que somos. Nós somos as atitudes repetidas que executamos. Então, às vezes, o profissional fala assim: ah, mas eu quero muito faturar 8K. Eu quero muito faturar 10K. O que está fazendo para chegar lá? Não entende que precisa deixar o dinheiro ir para o dinheiro começar a vir. Então, essa é uma mentalidade que a gente precisa ter. Só mais duas perguntas aí para não tomar tanto tempo devido ao atraso, Eliane. Eu queria que você falasse, primeiro, quantos por cento de progresso você tem no BeExpert? Você já falou 100%. E quantos por cento de progresso você tem na mentoria? Você lembra aí daquela parte do canto superior? Quantos por cento você tem? Do BIEST 100%, né, que eu tô voltando agora de novo, e da mentoria 20%. Show. Maravilha. Você acredita que existem alunos que tiveram acesso por 3 anos a essa ferramenta e assistiram 44% do curso? Caramba, perdeu, Você perdeu. você acredita que existem alunos que compraram o curso porque você comprou e não estão assistindo e você já está vendo pela segunda vez? Eu falo muito sobre um comportamento de manada. Minha coleguinha entrou, eu vou entrar também. E por que eu digo que não foi como o seu caso? Porque Aninha entrou, você entrou por causa do relato de Aninha. Só que você está fazendo tanto quanto a Aninha faz. Tem gente que entra só porque o colega entrou. E quando vê o mundo que está lá dentro, meu Deus, é muita coisa, eu não quero isso para mim não, vai dar muito trabalho. Tá tudo bem. Cada um tem a barriga que merece, cada um tem a conta bancária que merece, cada um tem a vida que merece. Infelizmente, a gente é reflexo de nossos comportamentos. E aí, dentro desse progresso, você já vê que o curso não é para qualquer um. Não é qualquer um que assiste o curso e está voltando pela segunda vez, revisitando a base para fluidificar a entrada do conhecimento da mentoria. Então, você está de parabéns por causa disso. Agora, finalizando, eu queria te perguntar, a nível de resultados, tanto clínicos quanto financeiros, se assim não puder falar em números, fala em porcentagem, como for melhor para você, de acordo com o que você acredita. Como é que foi o processo de atendimento às suas expectativas relacionadas a esses resultados? O que é que você já tem de resultado dentro do programa? O que é que você pode falar para a gente? Caio, a principal para mim é a confiança que eu tenho em vender o plano de tratamento para o meu paciente. Porque, como eu te falei, eu não tinha paciência. Eu não tinha paciência para falar, eu não tinha paciência para esperar o paciente melhorar. Eu já queria melhorar ele em 2, 3 sessões. Eu não tinha como abordar o paciente. Eu tinha vergonha de falar preço. Eu
não conseguia explicar para ele o processo do tratamento. Antes o paciente chegava e falava assim, eu quero fazer pilates. Ah, tá bom, vamos fazer pilates. Então, assim, eu era que meio mandada pelo paciente, sabe? Agora não, o paciente liga, eu quero fazer aula de pilates. Não, você primeiro vai fazer uma avaliação. Depois dessa avaliação, vamos ver se você realmente está no momento de fazer o pilates. Então, eu faço aquela avaliação bem detalhada, bem específica, e explico todo o paciente, cara. Às vezes chega aqui chorando de dor. E eu não deito o paciente. Eu faço aquela anamnese, aquela avaliação passo a passo, como você explica. Depois eu faço os testes, é tudo bem direitinho. Antes, não, deita logo aí, vamos fazer uma técnica aqui para você aliviar a sua dor, depois a gente continua. Eu não faço mais isso. Eu não trato mais o paciente sem classificar ele, sem saber o que ele tem. Eu não tinha paciência para isso. Então hoje eu sei explicar que se amanhã você pode estar pior, igual ou melhor. Se você estiver pior, você vai me ligar, nós vamos fazer isso e isso. Se você estiver melhor, nós vamos continuar o tratamento. Hoje eu sei, antes não. Eu achava que o paciente nunca mais ia voltar. Se eu falasse que ele ia piorar, Deus me livre se eu falasse que o paciente ia piorar. E hoje eu tenho segurança para isso. Eu tenho muita segurança e eu sei como que eu vou manejar depois tudo isso. Isso por conta do seu curso, porque eu não sabia, não. Ou eu mandava ele para outro colega, ou eu parava por aí mesmo. E hoje eu sei o que fazer, como fazer, quando fazer. Isso eu sou muito grata. A minha mudança é essa, a minha mentalidade mudou. E eu não tenho medo de falar o preço, não tenho medo do paciente não querer, porque você fala o seguinte, não, é seu, desapega, vai vir um que quer. Entendeu? Não precisa você ficar se explicando. Esses dias, Caio, chegou, segunda-feira passada, chegou uma paciente com a filha, travada a filha. A paciente sentou na cadeira e eu comecei a perguntar ali com toda a tranquilidade, toda a calma. Parecia que eu era o Caio, sabe? Lá nas notícias. E aí a mãe dela começou a ficar irritada. A mãe dela falou assim, tá vendo? Você nem deveria ter vindo aqui. Você deveria ter ido com o meu fisioterapeuta. Lá ele faz ventosa, ele faz agulhamento, ele estala. Não era pra você ter vindo aqui. Aí eu falei assim, a senhora só aguarda só um minutinho? Isso depois do curso, porque se fosse antes, rapaz, eu já tinha deitado a mulher na barra. Vem cá, vamos instalar logo aqui. Então isso pra mim foi ótimo. Depois, Caio, que eu terminei a avaliação, eu fiz um exercício na paciente. A paciente ficou boa das dores. A mãe dela falou assim, cara, eu acho que eu vou vir aqui com você. Olha, eu gostei de você. Então, é o que você fala, Caio. A gente não precisa explicar nada, questionar, porque isso não serve. Você tem que mostrar resultado. E você vai mostrar resultado assim. Não dizendo que aquilo não serve, que aquilo não presta. Não, fique na sua. Faça o seu serviço bem feito. É o arroz com feijão bem feito. Você vai ter resultado. Você só precisa seguir o GPS e fazer tudo com calma. E não ficar afobado como eu era, né? Eu era muito afobada. Então, não sei se você entendeu aí a minha Não, resposta, mas foi isso. a mudança você falou claramente e está perfeito. Você falou sobre os resultados clínicos. Ah, tá. Agora eu quero saber de você em relação aos resultados financeiros. O que é que Assim. você pode falar, ou em número e em porcentagem, do impacto que tanto a formação BXpert quanto a mentoria tiveram aí na sua carreira? Nossa, para mim, acho que 50% já, assim, para mim já foi demais. Eu tenho, assim, uma felicidade enorme de poder falar isso, porque para quem já estava quase desistindo, né? Porque aqui na minha cidade, cara, é muito servidor público. Nós não temos outro meio, assim, né? É muito pequeno aqui, então muito servidor. E meu esposo já tinha comprado um curso aí para mim estudar, e toda vez que ele me via, eu estava de madrugada estudando o curso do Caio Ferreira. E ele, você vai ficar doente, você só estuda esse homem. Aí eu falei, mas eu preciso sair desse muro. Então, o impacto para mim, assim, é surreal, é incrível, né? Eu realmente, eu tô alcançando mais do que eu esperava, na verdade, né? Em relação a tudo na minha vida, tanto profissional, como pessoal, como financeiro. De acordo com o que você falou na entrada,
Você lembra que antes do desafio a gente pede uma declaração de faturamento. E aí, com o que você apresentou na última declaração, foi mais que o dobro, quase o triplo, não é isso? Do que Exatamente. estava? Show de Exatamente. bola. Aí, ó, para finalizar, antes das considerações finais, você falou algumas coisas muito importantes. Como fazer, quando fazer e por que fazer. Você falou uma coisa que muita gente não tem paciência para executar, que é entregar o que o paciente precisa, não o que ele quer. O paciente ele já chega para a gente querendo, sabendo do diagnóstico dele, porque ele acredita que o que o médico disse é a mesma coisa dentro da fisioterapia. Ah, tu tem hernia de disco. Oi, Eliane, tudo bem? Eu tenho hernia de disco. Não sabe que uma hernia de disco para a gente pode ter 18 coisas diferentes. E Sim. cada uma dessas 18 coisas tem uma abordagem. Então, o processo de criação de conteúdo que você está fazendo na rede social, parabéns de novo, traz consciência para o seu público, por mais que a cidade seja pequena. Né? A pessoa que te indicou atende uma cidade de 38 mil habitantes e faz o resultado que você vê lá, estratosférico. Então, não é sobre a quantidade, é sobre criar consciência da necessidade do produto. Ó, tem uma colega nossa que ela, ela mora numa região que a questão monetária da região é só café. Sacas de café, pré-safra, entre-safra e por aí vai. E existem períodos do ano que o dinheiro some. Por Sim. que some? Porque não tem colheita o ano todo. E para ter colheita tem que se gastar muito para investir para que o café saia bom. Então, ela já tinha pelo menos, né, a expectativa de que aquele período de colheita pobre fosse fraco para ela. E quando a gente vê a declaração anual de faturamento dela, sempre bate. E alguma coisa está mudando, sabe por quê? Eu gastei um áudio, sei lá, de 3 minutos e meio para ela para falar. Olha, tudo bem, eu entendo. Mas enquanto você não fizer o processo exatamente como eu falo, você vai ser refém da circunstância. Você não controla a safra de café entre safra e pré-safra. Você controla a criação de conteúdo para tornar consciente esses produtores de café. Sabe por quê? Todo mundo já sabe que tem um período ruim e um período bom. Muitos deles pegam um período bom e fazem o dinheiro sumir para viver no período ruim. Não acho que o dinheiro sumiu da região, não. O dinheiro só está parado esperando uma oportunidade. E essa oportunidade é você que vai tornar esses pacientes conscientes de que o seu serviço é útil para eles. Então, quando você me disser, olha, Caio, produziu os 6 meses do desafio certinho e nada mudou, aí eu me entrego para você. Tá tudo bem, você é dependente dessa safra aí. Mas com o que a gente ensina você, inclusive, a ter liberdade geográfica. Ah, você está dependendo da região por causa da safra de café? Cadê os atendimentos online? Você não já aprendeu que tudo que você faz com a mão a gente faz com movimento? Tudo que você faz com eletro, com recurso terapêutico a gente faz com movimento? Por que você não está atendendo a cidade vizinha? Por que você não está... Você viu sua conterrânea aí? Sua conterrânea fez os pacientes de Belém procurarem ela em Altamira, um movimento contrário. O paciente, Eliane, ele sai do interior para ir para a capital procurar profissional. Sara Lustosa está fazendo Belém e ir até Altamira. Você quer mais o que com isso? Então, isso é liberdade geográfica. A gente não pode ficar refém das circunstâncias. Não é porque a gente porque a cidade é pequena, porque é muito servidor público, enfim, o dinheiro continua circulando aí. Só não achou a oportunidade de Eliane falar isso e aquilo que você já está fazendo, né? Então, mais uma vez, parabéns por isso. E a última, perdão, você fez, Eliane, o hater virar seu fã, que é uma coisa que a gente fala sempre. O que a gente entrega viola a expectativa de muita gente. O paciente espera que ele deite, faça massagem, bote ventosa, estale, faça o que ele quer. Só que quando o paciente entrega o que ele precisa e ele muda, aquela pessoa que estava criticando porque o outro fisioterapeuta fazia, começa a virar seu fã e querer comprar de você. E olha só como é interessante, isso aconteceu com você. Isso aconteceu com o Lucas. Vocês viram o meu discurso? Ai, que cara chato, que cara arrogante. Não, é tudo ao contrário do que eu acreditava.
Pararam de me seguir, que sabe, bloquearam. Teve gente na mentoria que ficou sem falar comigo uma semana. E agora o que é que aconteceu? Vocês estão comigo, graças a Deus, e muito obrigado. Então eu espero continuar colaborando para vocês o máximo com o máximo que eu posso. Como é que você está de tempo aí? Tem mais 5 minutos? Tranquilo. Eliane, olha só. Você falou que você veio de outros cursos e eu quero te perguntar a última, de forma rápida e caceteira. Por que que quando você entra no BeExpert, acontece uma confusão, um transtorno absurdo com o conteúdo desses outros cursos? O que você acredita que acontece? Caio, eu acredito que é muito, assim, primeiro a gente não tem esse atendimento, né, ao vivo, mas assim, é muito bagunçado. Eu entendi muito bagunçado, ficou muito bagunçado, não tem o GPS, né? Então, não é só. Eu cheguei a um momento em que o meu paciente parecia um sanduíche, virava de um lado para o outro, de um lado para o outro. Ah, não tá bom aqui, vamos para cá, não tá bom aqui, vamos para cá. Então, assim, não tem o GPS. E para mim foi isso, assim, que mudou muito, né? E quando eu vi a Aninha dizendo, olha, casos complexos, crônico, é com Caio. Aí eu falei, então, vai ser esse. Não tem pra onde correr. Maravilha. Então, considerações finais, Eliane, o que é que você tem para dizer, tanto para profissionais quanto para pacientes que sofrem com dor crônica? Profissionais que tratam dor crônica e pacientes que sofrem com dor crônica. Manda seu recado final aí para a galera. Bom, para os profissionais que não está tendo resultados na fisioterapia, duas coisas podem estar acontecendo. Ou você não faz, ou você não sabe executar. Então, é bom que você saia do muro. Você já teve oportunidade várias vezes com o Dr. Caio. Não tenha medo de investir, não tenha medo do novo. Deixe ir para poder vir, para você ver o quanto isso é enriquecedor, né? A aula de ontem, então, assim, eu costumo falar que as aulas do Caio, ela é para a vida, não é só para fisioterapia, não é só sobre o paciente. Você saber falar para o paciente sobre dor, né? Não é só um fator, são vários fatores envolvidos. E você ter liberdade para falar isso para o paciente, porque você pode sim falar isso para o paciente, é libertador. Então, se você não está tendo resultado, é porque você não quer ou é porque você não sabe. Se você não sabe, tem o Dr. Caio aqui para pegar na mão, para indicar o GPS. E é isso, entre, confie, acredite. E para os pacientes que estão aqui nos assistindo, existe sim um tratamento baseado em ciências, né, com movimentos que você pode sim se livrar de uma cirurgia. Não necessariamente você vai precisar. Você tem um profissional que estudou, né, que se capacitou, que buscou evidência científica, que você não precisa de uma cirurgia. Então, o que eu achei mais importante também no seu curso, Caio, foi que você falou assim, quando você deixa de postar um vídeo, você está deixando alguém lá para cirurgia. Quando você posta, quando você explica que as pessoas precisam dessa informação, você está tirando alguém da cirurgia. E eu sou muito feliz em dizer que eu já tirei daqui da minha cidade 5 pacientes da cirurgia. Eu fico muito feliz. Inclusive, teve um ortopedista que queria me conhecer. Mas a forma que a gente trabalha é totalmente diferente. Eu não quis, né? Mas eu sei que vai vir outras oportunidades para isso acontecer. E eu estou muito feliz com esse curso. Então, não deixe de entrar. Né? É que nem o Caio fala. Ele não quer ser mais um curso na sua vida. Ele quer ser o curso. Né? O diferente, o diferencial na sua vida. É isso, Caio. Gratidão, Eliane, pelas palavras. E, pessoal, isso que ela falou em relação à diferença do trabalho entre ela e alguns ortopedistas acontece comigo também. Eita, entrou um filtro aqui, sem graça. Isso acontece comigo também. Como que isso acontece? O ortopedista, não todos, toda generalização é burra. Claro que existem as exceções, assim como tem fisioterapeuta bom, tem fisioterapeuta ruim. Tem médico bom, tem médico ruim. Tem ortopedista bom, tem ortopedista ruim. Na média, o ortopedista, ele pensa na doença.
Ou seja, sua dor só pode estar sendo causada por lesão, doença ou inflamação. Lesão, doença e inflamação é o aspecto biológico da experiência de dor. Além do aspecto biológico, tem um aspecto psicológico, social, contextual, ambiental, tem a dimensão espiritual, tem a dimensão dos relacionamentos. Enfim, dor é muito mais do que doença, lesão e inflamação. A medicina aprendeu a tratar a doença. A fisioterapia aprendeu a tratar o doente. E isso não quer dizer que somos superiores a nenhum médico, a nenhum ortopedista. Quer dizer que nós sabemos quem é o nosso público-alvo. E na maioria das vezes eles não sabem. Quando o paciente chega para a gente e a dor é decorrente de uma doença, qual é a primeira coisa que a gente faz? Manda para o ortopedista direto. A gente não quer conta com esse paciente, porque a gente não vai ajudar a transformar a vida dele. A doença tem um profissional para ser tratado, que é o médico. A disfunção, a incapacidade, tem outro profissional para tratar, que é o fisioterapeuta. Então, eu quero que isso fique claro, muito claro para os pacientes. Eliane, obrigado pelo seu tempo. Obrigado por... Desculpa mais uma vez pelo atraso. Conte comigo sempre, é só o começo, né? Você tem 20% da mentoria, 100% do Biexpert, vai assistir o Biexpert de novo. Ainda tem aí até 13 de julho aí para você se desenvolver. Se nos primeiros meses você já teve esse resultado, é só seguir o fluxo. E tá tudo bem se chegar uma hora e desmotivar. Ai, agora eu tô cansado, não quero fazer mais isso não. Aprende a descansar e não a desistir, como muitos fisioterapeutas desistiram no processo. Ó, vocês que estão desistindo, aprende a descansar. Você só não aprendeu a descansar ainda. Beleza? Grande abraço, Eliane. Obrigada, viu, Movimento Caio? é vida. Um abraço. Tchau.